mas nada é maior do que Soteldo. O Grêmio começa a ver aquele que pode ser o seu grande protagonista na temporada. E ele chegou lá em dezembro ainda, anunciado, com a desconfiança de alguns, mas ninguém desconfiava do caráter técnico do Soteldo. Todo mundo tinha desconfiança sobre o momento, afinal de contas veio do Santos, né? Um ano complicado, o Soteldo é aquele jogador polêmico. Dentro de campo a gente está vendo um craque da bola, um jogador diferente, um jogador que há muito tempo eu não via no Grêmio, daquele futebol alegre, aquele futebol bem com cara de Santos, driblador, ousado, um perfil muito diferente. A ousadia do Soteldo agrega e agrega demais dentro desse coletivo. Mas ele é muito mais do que o jogador do drible, ele é muito mais do que o jogador da individualidade. Ele tem sido o grande criador. Na construção do placar de 4-1, apenas um dos gols do Grêmio acabou não passando pelos seus pés, e foi justamente o último, a construção de uma tabela do Reinaldo com o André, onde o Soteldo já estava no banco, ele recém tinha sido substituído. Os demais todos passaram pelo lado esquerdo, todos passaram pelas jogadas do Soteldo e por essa individualidade que tem chamado a atenção. A maior notícia da noite, dentro dessa goleada, é a importância do Soteldo e a forma como ele está se comportando, demonstrando que está habituado, que está satisfeito e está entendendo principalmente aquilo que o Renato quer dele. Soteldo foi o grande autor do milagre. O gol de JP Galvão, um verdadeiro milagre, depois de muito tempo, o torcedor do Grêmio comemora demais aqui, foi ele, JP Galvão, que deu o primeiro grito, um grito de desabafo, né, numa jogada bem construída pelo lado esquerdo pelo Soteldo, um cruzamento na cabeça, que havia acontecido em Caxias do Sul e o JP Galvão tinha perdido. Dessa vez não, testou firme, torcedor comemorou, torcedor entendeu o momento, mas o torcedor vaiou. Vaiou antes do jogo, nas falhas individuais que ele ainda apresenta, o gol é importante para uma retomada de confiança. O Grêmio precisa de um centroavante. O JP Galvão tem que recuperar a sua confiança, mas o Grêmio precisa de centroavante e sabe disso. Coletivamente, nós vimos evoluções no comparativo com o primeiro jogo, tá? Algumas atuações melhores no comparativo. Reinaldo, não pelo gol, mas pela sua participação, pela forma como ele se entregou pelo lado esquerdo. O Vilhaçante e o PP, muito mais participativos. O Vilhaçante não tinha ido mal em Caxias, mas foi superior na Arena. O PP tinha ido mal em Caxias e aqui na Arena foi dominante, foi aquilo que costuma ser. E isso é muito importante para esse meio-campo. Nos demais, tá? Setores, eu ainda vejo um Galdino abaixo, eu ainda vejo um Cristaldo abaixo, apesar do gol, ainda abaixo. Eu ainda vi um JP, o lateral direito que entrou, o João Pedro abaixo, o Fábio teve a sua primeira oportunidade, mas o que quero destacar é Marquezinho. Ele falha no gol, bate roupa, né? Aquela bola era defensável, ele dá rebote e acaba cometendo o pênalti. Mas, gente, muito bom goleiro, tá? O primeiro tempo dele com pelo menos duas defesas muito importantes, o jogador de muita confiança, que há muito tempo não jogava, então é natural que venha acontecer algum tipo de falha, né? Não pode acontecer, mas é natural que aconteça, a gente pode passar esse pano aqui, mas é um goleiro importante, um goleiro que você olha e vê uma liderança. Em alguns momentos bateu cabeça com o Pedro Jeromel, até pela falta de entrosamento. Isso se ajusta, se ajeita. E que defesa diferente, né? Jeromel e Kahneman, uma defesa que passa, transborda confiança também. Jeromel é, de longe, o melhor zagueiro do Grêmio no comparativo com Henry, Gustavo Martins. Eu gosto muito do Gustavo, mas o Jeromel do lado do Kahneman muda completamente o time do Grêmio. O tricolor fez uma boa estreia em casa, deu uma boa resposta para o seu torcedor. Viu, principalmente, o time render coletivamente, mas viu também que hoje o time do Renato já tem um dono no segundo jogo da temporada, e este dono é o venezuelano Soteldo. O Abubakar, que deve jogar nesse sábado, né, o jogo de Camarões contra a seleção da Nigéria nas oitavas de final da Copa das Nações Africanas, e é um jogador que pode estar resolvendo a situação lá com o Besiktas. Eu quero dar uma pincelada rápida aqui sobre o Abubakar. A gente sabe que é uma novela e que é uma novela que é difícil de solucionar, mas tem algumas pontas que se fecharam. Claro que todas as pontas precisam estar fechadas, né? O Besiktas tinha gostado da proposta, o empresário tinha que convencer o jogador, o Grêmio tinha que ter condição de pagar isso que estava oferecendo. Essas pontas foram solucionadas. O que tem de novo? E foi uma informação trazida pelo João Batista Filho.
Eu tinha uma informação parecida, mas a do João Batista Filho tem um detalhe importantíssimo. A informação que eu tinha é que o desejo do jogador e do staff do jogador era o seguinte: olha, primeiro a gente vai tentar colocar ele na Premier League, para depois, se não conseguir colocar na Premier League, ele jogar no Brasil. Ela é um pouco diferente. É assim, não é que o staff até tentou convencer o Aboubakar a jogar no Brasil. O Aboubakar, que tem essa obsessão de que se não ficar na Turquia, e provavelmente ele não fique, de que ele pudesse jogar na Inglaterra. Pode parecer exatamente a mesma coisa, mas tem uma diferença. O staff deu um sinal verde para o Grêmio, dizendo que todas as pontas do negócio estariam encaminhadas, inclusive com o aceite do Besiktas pela proposta do Grêmio. Aquilo que já se falava há algum tempo, que a melhor proposta que chegou para o Besiktas teria sido a do Grêmio. Eu quero dizer que o Grêmio fez várias tentativas. Desde a última sexta-feira, quando o Renato entrou de maneira muito significativa no percurso de contratações, ele não entrou na sexta, tá? Ele já está participando há muito tempo, mas o fato dele ter levantado o telefone, ter ligado para amigos, ter conversado com empresários, colocou uma expectativa alta de que pudéssemos ter novidades nesta semana. Até porque o próprio treinador afirmou que tinha, o sonho, o desejo e a esperança de anunciar 1 ou 2 jogadores novos até a quarta-feira, data do jogo contra o São José, mas isso não está acontecendo. O Grêmio fez contato com o Caio Jorge. Caio Jorge pertence à Juventus, está emprestado ao Frosinone, formado pelo Santos, é um atleta que está tentando se desenvolver na Europa. O problema, o Caio Jorge deixou muito claro no contato que aconteceu via Grêmio e seus representantes, evidentemente, que o seu objetivo é permanecer no futebol europeu, é tentar se afirmar. Ele está jogando lá no Frosinone, ele acredita que, ao mostrar valor dentro do campeonato italiano, a Juventus dará mais oportunidades para ele numa volta à sua casa, de fato. Então, voltar ao Brasil é interpretado como dar um passo para trás. E esse não é o objetivo. O Caio Jorge é um jovem jogador e tem um potencial muito grande, quer seguir com o seu empréstimo lá no Frosinone. O ficha 1 do Grêmio. O ficha 1 do Grêmio é o Aboubakar. Sempre foi. Desde os tempos que o tricolor negociava a chegada de Funes Mori. O Aboubakar, ele viu uma situação diferente lá no Besiktas, porque primeiro ele foi afastado e a imprensa local nas últimas semanas tem falado que existe um movimento dentro do Besiktas de perdão ao Aboubakar, de reestabelecer o jogador como uma peça útil para o elenco, afinal de contas ele é um goleador. O Aboubakar se machucou recentemente pela seleção dos Camarões, ele vive uma indefinição muito grande. O JB trouxe uma informação nos últimos dias de que o Grêmio chegou a ficar muito perto de um acordo com o Aboubakar, mas o relato que temos agora atualizado é que os empresários do jogador não responderam às últimas chamadas do Grêmio. O Grêmio tentou restabelecer esta ponte, esta tratativa para seduzir o Aboubakar ao Brasil, mas os últimos contatos não foram retornados. Informação que foi trabalhada alguns dias aí pelo João Batista Filho e também com o Matheus Dávila. Eles trouxeram uma informação de que estavam muito próximo ao acerto do Grêmio com o Aboubakar entre as partes. Mas agora a situação ela muda porque já há um movimento para que ele permaneça lá no Besiktas. Apesar de tudo que aconteceu, dele ter sido afastado, de questão fora de campo, ele, pelo jeito, vai permanecer lá no Besiktas. Então é mais um jogador que o Grêmio se aproximou, e a gente coloca o Funes Mori também nessa situação, e não vai rolar negócio. O Grêmio tentou o Rodrigo Muniz, o Fulham não liberou. O Grêmio tentou o Caio Jorge e o jogador não quer retornar para o futebol brasileiro.